da Lei 12.529. Essa lei é o seguinte, gente, é uma lei enorme, é uma lei muito grande, mas basicamente a gente vai se atentar a um único ponto nela, que são as infrações contra a ordem econômica. Os outros pontos, eles são importantes, mas não exatamente para a gente. A gente precisa entender a lógica do que está aqui relacionado. Eu só vou mostrar para vocês aqui, esse é o site do Planalto. Olha o tamanhão da lei. É uma lei enorme, que ela vai instaurar o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, a maior parte dela não interessa muito para a gente. O que interessa mesmo vai começar no artigo 36. Vamos lá, 30 e... tá na outra tela. Bom, enquanto abre ali... Bom, então, essa lei, basicamente, ela foi outorgada no final de 2011 e ela vai estabelecer tanto o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como também as infrações de ordem econômica. O que não pode, por assim dizer, né, ser veiculado. Alguns pontos que são importantes. Primeiro, essa lei, o artigo 36 dela, que a gente vai começar a ler hoje, é um artigo gigante, né? Um artigo que tem 19 incisos. Ela vai descrever uma série de condutas diferentes. Uma série de condutas. Mas essas condutas, elas só vão ser consideradas infrações se elas caírem dentro desses 4 pilares. Elas vão ser infração se prejudicar a livre concorrência, se houver dominação de mercado de bens e serviços, se houver abuso na posição dominante e se aumentar arbitrariamente os lucros. Eu vou falar bastante de cada um desses pontos. Então, essa lei, na verdade, é uma baliza. Aí você pode me perguntar, professor, e se for uma conduta que levar a um fim desses, né, como, por exemplo, prejudicar a livre concorrência e não tiver descrito aqui no artigo 36? Respondo, ela vai se enquadrar também como infração, apesar de não estar escrito. Da mesma forma que as infrações que estão aqui descritas, se elas não tiverem como efeito no passado, no presente ou no futuro, qualquer uma dessas 4 características, elas não vão ser consideradas crime. Enfim, quer dizer, infração. Enfim, pode parecer confuso, mas vai ficar mais fácil quando eu explicar. Vamos ponto a ponto. Primeiro, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aliás, acho que eu já... eu nem estava apresentando a tela. Bom, um ponto importante, a livre iniciativa. Como nós vimos, quando nós trabalhamos as dimensões fundamentais do direito, nós vimos que na primeira dimensão, o conceito que se sobressaía é a liberdade negativa em relação ao Estado. O que é isso? Você tem direito de fazer o que você quiser, desde, evidentemente, que dentro da lei, sem prejudicar os outros, e o Estado não tem o direito de interferir nisso, né? Por que isso é relevante para a gente? Principalmente quando nós falamos da seara econômica. Então, qualquer tipo de conduta que impeça as pessoas de, por livre iniciativa, fundarem os seus próprios negócios ou de competirem livremente, é uma infração contra a ordem econômica. Por exemplo, suponha que... vamos pegar uma conduta bem diferente. Vamos supor que junta eu, a Amanda e a Tel, e a gente quer abrir uma loja de coxinhas do lado da Três Corações, lá na 15, sabe? E a gente abre a nossa loja de coxinhas e vamos supor que existe um outro restaurante que está incomodado com a nossa presença naquele lugar e ele resolve boicotar a gente de diversas formas. Por exemplo, ele manda roubar o nosso estabelecimento, ele faz propaganda negativa do nosso estabelecimento. Isso é, de alguma forma,
uma infração contra a livre iniciativa, contra a livre concorrência. Um outro exemplo é quando eu crio algum tipo de barreira literal contra a possibilidade de se estabelecer um negócio. Vamos supor que a gente vai abrir o nosso comércio em uma cidade bem pequenininha, em Piraporinha do Poropanga, né? E, enfim, nessas cidades pequenas, ocorre muitas vezes de você ter uma pessoa que é dona de muitos imóveis. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade que chama Pato de Minas, eu tenho um parente lá, é tipo o meu tio-avô, que ele é dono de várias coisas, né? Sei lá, metade dos domicílios da cidade é dele e todo mundo paga aluguel para ele. Aí vamos supor que existe um grande mercado naquela região e esse mercado ele quer acabar com todo tipo de mercadinho. E o mercado, inclusive, é alugado dessa pessoa aí, né? Que é dona da maioria dos imóveis. Esse mercado ele pode fazer pressão para o dono do imóvel não alugar o imóvel para a gente abrir o mercadinho. Claro que aqui, veja bem, a gente tem que indicar causa e efeito. Se a gente conseguir provar que foi o dono do grande mercado que fez pressão para o cara não alugar para a gente, isso vai se classificar claramente como uma atitude para prejudicar a livre concorrência. Aliás, eu posso ir além. Eu posso ir além e falar de coisas um pouco mais comuns. Imagina, de novo, eu, a Theo e a Amanda, a gente monta o nosso mercadinho. Theo, como chamaria esse mercadinho? Vamos tornar menos abstrata a aula. Diga um nome de mercadinho. Ai, meu Deus, e agora? Vai se chamar... Deixa eu pensar aqui. Nossa, tô sem criatividade hoje, gente. O que aconteceu? Acho que esvaziou. Eu também. Vai se chamar o mercado Theo Andrade, o nome do mercado. Nossa senhora. Theo Andrade é o nome do mercadinho. Beleza, montamos o mercadinho Theo Andrade. Veja bem, um mercadinho de bairro, gente, vocês sabem que ele vai ter uma limitação, né, para fazer estoque. Ele vai comprar dentro do nível de possibilidade. Enfim, vamos supor que perto do nosso mercadinho abre um mercadão, um Walmart, um Big, um francês lá, o Carrefour, ok? Um mercado grande, se a gente pensar, ele vai exercer um papel diferente dentro da sociedade. Por exemplo, na hora, vamos supor que seja para comprar carne. O mercado grande, ele vai comprar quantidades muito mais elevadas que a gente. Concorda com isso? Muito mais elevada. E, consequentemente, o dono do frigorífico vai fazer um preço melhor para o mercadão do que ele faz para o mercadinho. Dependendo do preço aqui praticado, né? Não só pela carne, mas de todos os outros itens do mercadão, o nosso mercadinho ele fica inviável e a gente muitas vezes tem que fechar. Aliás, existe até um cálculo que diz o seguinte: para cada Walmart que abre no Brasil, mais de 100 lojas diferentes fecham. Né? Se a gente imaginar um Walmart, é o que a gente chama de shopping all, né? Você tem ali tudo, né, dentro de um único lugar, né? Você não precisa ir para vários lugares diferentes. Quer comprar fralda? Então eu estou indo fazer compra. Quero comprar fralda? Tem. Quero comprar mamadeira? Tem. Quero comprar carne, carvão, cerveja. Tá meio maluca, né, essa carne? Carne, carvão, cerveja, fralda, mamadeira. Vou fazer um churrasco e vai ter só criança, só bebê no meu churrasco. Enfim, aqui, né, veja bem o seguinte: é difícil você conseguir categorizar. Aliás, na próxima aula eu vou trazer os resultados. Tem uma conhecida que fez uma tese de doutorado em Direito, observando apenas o papel dos mercados dentro da ordem econômica. Essa colega, ela diz o seguinte, que o mercado ele vai fazer o papel de prestador de serviço para os fornecedores,
Porque ele vai oferecer as gôndolas dentro do mercado e o posicionamento, né, como isso vai se estratificar. Ele vai oferecer para os consumidores produtos diversos e também serviços, se a gente pensar nesse modelo, né, shopping all, e ele também vai ter a sua própria marca. Muitos mercados, né, como é o caso do Walmart, ele vai ter uma, acho que é Great Value, o nome da marca, né, ele também vai ter uma marca, então ele também é um competidor do próprio fornecedor. Entende esse acúmulo de funções? Então, nessa circunstância, quando um mercado abre numa região, e pensando aqui no poder econômico dele, né, que ele vai chegar comprando muito, consequentemente ele vai ter um preço mais baixo e consegue repassar um preço muito mais baixo. Se for considerado um exemplo aqui, gente, de algo que pode acontecer, é o que nós chamamos de preço predador, que é o que a gente estava falando na aula passada da prática de dumping. Eu praticar um preço que é impraticável, abaixo, por exemplo, do valor de custo, com o único objetivo de quebrar os concorrentes da região, entende? Então, a gente está lá com o nosso mercadinho, como vocês bem sabem, quem tem um mercadinho não vai ter um capital de giro enorme, também não vai ter uma grande possibilidade de negociação com os fornecedores, é tudo limitado, né? Aí chega o mercadão comprando tudo, né? Comprando todos os itens, etc, etc. Em muitos casos, aliás, acontece em muitas cidades pequenas, ocorrem conglúrios, né? Ou seja, o cara do mercadão, ele vira para os fornecedores e fala, olha, eu quero comprar tudo seu. Ah, mas eu tenho que guardar um pouco lá para o outro mercado. Não, tudo, tudo. Aliás, eu só vou comprar de você se você não vender mais para os caras. Isso é uma clara atitude anticompetitiva, né? E que aqui vai prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Tem uma prática dos grandes aí também. Fala lá dentro. Tem uma prática dos grandes que é bastante comum. Eu trabalhei com a representação aí há alguns anos. No pequeno, você vende no preço cheio. E para o grande, normalmente você paga o espaço dentro da loja dele, isso com bonificação de produto. Ou seja, tem exatamente essas variáveis aí, né? Mas é isso mesmo. Aqui, né, veja bem, Leandro, é isso que você falou. Quando você paga, né, para utilizar as gôndolas do mercado, o mercado ele está acumulando mais de uma função, né? Aqui ele está, por exemplo, agindo como prestador de serviço dos fornecedores. Se você pensar, né? Dependendo, sei lá, você tem uma marca de... Aliás, eu tinha um aluno aqui da administração que ele tinha uma marca de tapioca. Enfim, ele estava contando uma vez os desafios que é introduzir essas marcas aí no mercado. Grandes mercados, ele, segundo o relato, ele teve que pagar para fazer esse tipo de inserção. Então aqui, veja bem, o mercado ele vai ter uma condição muito privilegiada em relação ao pequeno, como você bem disse. O pequeno ele tem que pagar. Agora, o grande, ele recebe pagamento para expor o produto do cara, e dependendo do tamanho do grande que a gente está falando, esse grande ele vai ter, inclusive, marcas próprias para competir contra o próprio fornecedor. Eu acho que você, talvez melhor do que eu, entenda bem essa lógica. Sim, de um tempo para cá, está bem segmentado, principalmente na área de alimento, né? Onde eles produzem aí, compram produções, as cooperativas, e acabam negociando com algum mercado que tem sua marca própria. Isso não são mais só coisa de marca grande, não, de Walmart, de Condor. Isso já tem lá no bairro também. O bairro já está fazendo a marquinha. A marca, né? Assim, uma coisa que a Lei 2.529 diz é o seguinte: porque, assim, gente, é um ponto que a maioria das pessoas não entende. Quando a gente fala de lei, ela não é exatamente o que está escrito. Eu não sei se eu estou me expressando bem. Ela vai muito da interpretação e da materialidade que você consegue dar nela, né? Nunca você vai pegar a lei e vai tirar ela crua, né? Está escrito que não pode isso, não pode isso. Essa lei em específico, ela vai considerar, sobretudo, o resultado.
De acordo com essa lei, por exemplo, você pode até às vezes fazer uma prática considerada aqui antiética, muitas vezes, mas se ela não prejudicar ninguém, se você não virar um dominante no mercado, ou seja, se você não passar por essas condicionantes, isso não é considerado crime. Aliás, eu vou dizer para vocês, você conseguir denunciar e corroborar uma infração contra a ordem econômica no Brasil, ela é muito difícil mesmo. E difícil por fatores estruturais, né? Pensando aqui que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o único que julga, então ele vai ter um contingente limitado também de pessoas trabalhando lá, etc, etc. E também por conta da própria envergadura do poder econômico. Quem tem muito dinheiro, quem tem, enfim, está envolvido, né, nesses grandes holdings, nesses grandes conglomerados, são pessoas que têm boa assessoria jurídica e que, enfim, ficam caminhando ali no limite entre a legalidade e a ilegalidade. Enfim, e o terceiro fato é que a gente está no Brasil. Acho que isso é um fator importante a gente considerar. Professor, Fala, Leonardo. No caso, que nem o professor estava falando ali, dos grandes mercados comprar tudo, dos pequenos não ter, daí, no caso, entre as fecha, sem é cada Walmart que abre, né? Uhum. Nessa questão que teve do Trump na pandemia, que ele relataram lá que ele comprou todas as máscaras, todos os equipamentos que poderia usar para... Entra nesse caso também? É imoral e antiético também? Eu concordo com você, bem lembrado. Aliás, né, no começo da pandemia, né, vamos ser bem franco, o mundo ficou em êxtase, né? Então, respirador, por exemplo, o Brasil precisava de 15 mil e tinha condição de fazer 400, né? Máscara, não tinha. Aliás, a primeira recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde era para as pessoas não usarem máscara, porque o Ministério da Saúde aqui no Brasil estava com medo das pessoas comprarem máscara cirúrgica e faltar no hospital. Então foi um Deus nos acuda, para falar a verdade. Aqui entra a OMC, não confunda com a OMS, a Organização Mundial de Comércio, que é quem vai balizar as regras internacionais do comércio. Nesse tipo de circunstância, como a gente está falando, Leonardo, de vidas humanas, né? Não estamos falando de nada além disso, né? De vidas humanas. Quando um único país monopoliza, né, todos os itens, como fez os Estados Unidos, isso pode ser considerado como uma prática antiética e imoral e, sobretudo, anticomercial, né? O que, ao meu ver, infringe todo o regulamento da OMC. Mas perceba, Leonardo, que não foi apenas o Donald Trump, não foi apenas os Estados Unidos que agiram desse modo na pandemia. A própria China mesmo, por exemplo, que é a maior fabricante de todos os insumos do planeta, está sendo acusada de ter postergado, né, o aviso da pandemia, né, avisar para o mundo, gente, está tendo pandemia, porque eles estariam fazendo estoque dessas coisas, né? Estoque, primeiro, para eles usarem tudo, e segundo, para eles terem ali de manobra para vender do mundo. Mas eu gostei desse ponto que você tocou, Leonardo, e fica explícito uma coisa, não sei se para vocês, mas para mim fica muito explícito. Amizade em política é algo totalmente líquido e que vai e vem, né? Então, o nosso presidente, ele se diz muito amigo do presidente norte-americano, mas é aquela amizade, sabe, vem a nós muitas vezes sem o nosso reino. Enfim, não é uma crítica, né? É um olhar realista, né? O mundo político, ele tem muito disso, né? Esse é o meu amigo, mas não faz nada por mim, sabe? Você já passou por isso quando você gostava de uma garota lá no primário, lá na nossa época, né? Era primário. E só você sabia, né? Só você que era namorado dela, ela nem sabia que você existia. Nossa, eu já passei por isso, Leandro. E ficava pagando os lanches, platônico, sabe? né? O nosso presidente é platônico. Exato. Eu acho que tem um pouco disso. E eu pagava o lanche ainda da menina ainda. E contar para todo mundo. Ela não sabe ainda, mas ela é minha. Embora até, né?
Enfim, até o dia que eu contei sem querer pro namorado de verdade, enfim. Mas assim, não entenda como uma crítica, assim, né? Eu acho que a gente tem que olhar também para o nosso tipo de país. Nós não somos assim um gigante, apesar de nós sermos aí uma das 10 economias do planeta, nós somos um país agrário, né? Nós somos um país dependente do ponto de vista tecnológico, dependente do ponto de vista econômico, né, por assim dizer. Nós temos aí várias ferramentas de barganha. Se a gente pensar, por exemplo, a produção agrícola, se a gente deixar de colocar nossa produção agrícola no mundo, 2 bilhões de pessoas, no mínimo, que passa fome, né? Aliás, fica até aqui para a gente pensar, né? Se a gente consegue alimentar 2 bilhões de pessoas que estão fora do Brasil, como que existe gente aqui dentro que passa fome? Mas isso aí, nenhum sistema econômico é perfeito, esse tipo de coisa, enfim, acontece, né? O que nós chamamos de externalidade negativa. Mas eu gostei do apontamento do Leonardo. O que o Trump fez, o que a China fez, o que outros países europeus também fizeram, como a França, né? De você. Inclusive, aliás, aqui no Brasil tem muitas histórias, né? No começo da pandemia, tinha respirador chegando aqui, mas que foi roubado da Cruz Vermelha na Turquia, não sei da onde, depois já sumiu. Carregamento de máscara vindo para o Brasil foi interceptado no meio do oceano e foi para não sei aonde. Enfim, a gente vive um momento difícil, né, em relação a isso. E como eu falei da OMC, a Organização Mundial de Comércio, ela está muito ativa, para falar a verdade. Só que hoje a gente sabe, né, tem uma guerra comercial no mundo entre China e Estados Unidos e a gente está no meio dessa guerra, sabe? E vou falar bem a verdade para vocês. Não tem um lado muito vantajoso nessa guerra, para falar bem a verdade. Eu acho que o ideal aí era a gente olhar mais para nós mesmos. Não dá para ficar sozinho, você precisa ter aliado. Mas também não é um cenário que a gente vai ficar à vontade sendo subserviente, sabe? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês. Ok, agora foi. Bom, então aqui, a primeira, então qualquer uma das infrações, ela tem que passar por esses 4 escrutínios. O primeiro escrutínio, então, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Um outro exemplo poderia ser um fornecedor que se recusa a fornecer para um pequeno, ou se recusa a fornecer para A, e só aceita fornecer para B. Principalmente quando nós estamos falando de insumos estratégicos, insumos que não têm substitutos. Um exemplo interessante, aliás, um insumo que o Brasil é muito rico, se chama nióbio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas naquelas aulas lá da escola tinha um negócio chamado tabela periódica, e na tabela periódica, no canto, assim, tinha um negócio que chamava terras raras, que são 17 elementos. O nióbio é um deles. Sem nióbio, gente, não tem ônibus espacial, não tem celular. Não sei se vocês já ouviram falar nesse aparelho, celular. Não tem computador, não tem cabo de fibra ótica. Ou seja, tecnologia de ponta depende de nióbio. E se a gente imaginar, 98% e meio, né, 98,5% do nióbio está no Brasil, né? Esse poderia ser um recurso estratégico para nós usarmos de boa forma. Mas o fato é, 2 famílias vão explorar isso, e essas famílias, muitas vezes, no uso, né, dessa prerrogativa, elas prejudicam parte do mercado brasileiro, inclusive. Vocês podem achar estranho, mas mesmo o Brasil sendo o maior, de longe, produtor de nióbio do planeta, falta nióbio no nosso mercado nacional. Falta nióbio na siderurgia nacional. E isso pode ser encarado, considerando aqui que é um item fundamental, né? Um item que você não vai ter um substituto equivalente. Isso pode ser considerado como uma prática para ferir a livre concorrência ou a livre iniciativa. Claro que a gente está falando do âmbito grande aqui, né? Outro exemplo de âmbito grande
é a produção de petróleo internacional. No âmbito internacional existe a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Vai ter, por exemplo, a Venezuela, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, enfim, os países que mais produzem petróleo no planeta. E esses países, muitas vezes, a OPEP muitas vezes combina boicotes contra, por exemplo, os Estados Unidos ou contra algum país europeu, etc., etc., o que levou já, né, a OPEP muitas vezes a responder junto à Organização Mundial de Comércio, ou seja, uma prática que prejudica a livre concorrência. O segundo ponto, aqui, né, nessa legislação 12.529, é dominar mercado de bens ou serviços. Nessa leitura, quando nós falamos assim, de dominar o mercado de bens ou serviços, quantitativamente, nós estamos falando de pelo menos 20% do mercado. Mas perceba que, de acordo com a lei, e como eu disse, gente, aqui a gente fica ali em cima do muro, entre a legalidade ou a ilegalidade. Se essa conquista se der de maneira natural, não é ilícito. Mas agora eu pergunto, né, como a gente pode conquistar o mercado, 20% do mercado, de maneira natural? Enfim, é por isso que a gente está no curso de administração, né? Para aprender a administrar bem as empresas, elas serem eficientes e conseguirem fazer coisas como, por exemplo, dominar 20% do valor do mercado. Aqui, por exemplo, vamos tentar imaginar um caso prático. Vamos supor que a Tel, a Tel e a Maria Eduarda, aliás, Maria Eduarda, estavam falando mal de você pra caramba hoje no começo da aula. Eu que te defendi. Eu acho que a classe tem que parar um pouco com isso, enfim, fazer bullying, né, com a coitada. Mas vamos imaginar que a Maria Eduarda entra com um processo no CAD contra a Tel, porque a Tel supostamente dominou 20% do mercado de guarda-chuva de chocolate. Ok? Aqui, como que a Tel pode se defender? Porque o CAD, né, ele não é um processo de mão única, né? Você tem amplo direito ao contraditório. Você pode ir lá apresentar suas provas. A Tel, ela pode ir lá e falar: olha, Maria Eduarda, primeiro que isso aí é inveja, tá? Vocês já viram a Maria Eduarda da festinha de aniversário, falando nisso, gente, que pega o cabelo da menina e puxa? Aquilo foi... Você viu? Ela vai fazer isso amanhã, aniversário dela amanhã. É mesmo? Aniversário da Maria Eduarda de amanhã? Aham. Tá brincando. E vai fazer quantos anos? 15? Ah, pare! No máximo 16. Não é mais que isso. E até um pouquinho mais velha tem 17. Aqui são todos meninos, né? Legal. No final da aula vamos cantar um parabéns para Maria Eduarda. Ou será que pode cantar parabéns antes? Acho que um dia antes não tem problema, né? Que pode. Eu não acredito no azar. Então vamos imaginar o seguinte, que agora a Tel, ela tem que se defender. Para defender, então imagina que eu sou a Tel. Então cheguei lá no CAD e eu falo, gente, eu conquistei o mercado naturalmente. Aí o pessoal vai falar, então tá, então prove que você conquistou naturalmente. Você pode conquistar naturalmente através do preço. Vamos imaginar, por exemplo, que a Tel, ela tem um contato com um fornecedor incrível que ninguém conhece, que faz o melhor guarda-chuvinha de chocolate do mundo ao preço mais baixo possível. A partir do momento que a Tel chega com esse preço no mercado, pratica e ganha fatia significativa do mercado por conta disso, de acordo com essa perspectiva, isso não é ilícito. Vamos considerar um outro ponto, qualidade. Então vamos imaginar que não só esse guarda-chuvinha ele é barato, mas ele é gostoso. Ele não tem mais aquele gosto de sebo podre, né, do guarda-chuvinha. Não, ele é um Ferrero Rocher, né, na forma de guarda-chuvinha. Então é difícil, né? Você vai lá, Ferrero Rocher barato versus guarda-chuvinha barato, você fica com o Ferrero Rocher. Ou outro exemplo, gente, algo que a gente fala muito aqui em administração, a inovação. E a inovação, gente,
às vezes a gente confunde, acha que você, sei lá, inventar o ovo de Colombo. Não é isso. A inovação, na verdade, é você descobrir um modo de dar mais eficiência para o uso, para as ferramentas que você já tem, de uma outra forma. Por exemplo, eu acho que aqui vocês conhecem um aplicativo que teve há alguns anos, chamado Pokémon Go. Vamos ver se eu acho, inclusive, uma foto do Pokémon Go. Vocês se lembram disso, gente, do Pokémon Go? Deixa eu tentar aqui achar. Pokémon. Não vou lembrar, né? Mas ainda existe, professor. Vocês caçam Pokémons? A minha filha caça. É mesmo? Aham. Eu tinha um colega que entrava em todos lugares, o fórum, por exemplo, tendo audiência, ele entrava lá. Não, tem um Pokémon aqui. Ele entrava em todos os lugares. Eu jogava quando trabalhava de cobrador em cada linha de ônibus. Olha aqui, ó. Então, qual que é o segredo desse joguinho? Você vai andando, tem um mapa ali, o GPS, e o Pokémon tá na rua, né? A minha colega aqui pode corroborar. Agora, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o celular. O cara teve que inventar? Não, celular já tinha. Internet, já tinha. Essa tecnologia de GPS, já tinha. Realidade ampliada, já tinha. Pokémon, já tinha. O que não tinha era tudo isso junto em um único aplicativo. E a partir do momento que a Nintendo conseguiu juntar tudo isso em um único aplicativo, isso aqui passou a valer em 2 dias 19 bilhões de dólares. Né? 19 bilhões de dólares. Vocês já se imaginaram, gente, acordando assim, amanhã, sexta-feira de manhã, abre a conta, né, para ver como que tá, e tem 19 bilhões de dólares ali. Enfim, é genial, né? Mas isso é inovação. E vamos supor que lá no caso do mercado, de novo, vamos supor que a Tel conseguiu dominar mais o mercado porque ela criou um aplicativo que os consumidores de guarda-chuvinha se comunicam, sei lá, inovou, né? Se eu tivesse a ideia aqui, eu ia aplicar e não contar, na verdade, né? Então, nesse caso, tudo bem. Mas perceba, gente, eu quero que vocês percebam isso comigo, que é um negócio difícil, né? De você corroborar. Coloquei, sei lá, qualquer um de vocês na justiça. Eu falei, ó, fulano ocupa 30% do mercado. Tá, aí eu vou lá falar para esse fulano. Fulano, você conseguiu isso lícita ou ilicitamente? Todos vão falar que foi lícito, né? Nesse caso, quem está acusando é que tem que arcar com o ônus da prova de provar que aquela dominância se deu de uma maneira ilícita. E não é fácil, né, você provar isso. Ó, o Kevin Ribeiro jogava quando trabalhava em cada viagem, era um monstro diferente. Eu fico imaginando, é uma vantagem, né? Você está no ônibus, vai para lá e para cá, vai encontrar Pokémon, acho que de todas as espécies diferentes. Acho que até Pokémon que não existe, você acha. Eu voltando aqui do dentista hoje, eu achei um Pokénoia. O cara pediu para eu comprar um pastel para ele. Eu falei, beleza, eu vou comprar um pastel para você. Ele, não, em vez de me comprar um pastel, me dá R$2. Eu falei, cara, vai passear. Viu? A gente quer ser bonzinho com os outros, né? Acaba achando o Pokénoia. Bom, um outro ponto. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Hoje eu compartilho e esqueço que eu estou compartilhando. Aqui. Legal. Cadê o nosso? Aqui, ó. Então, prejudicar a livre concorrência, dominar o mercado de bens e serviços. E lembrando aqui, a dominação. Se ela se der de maneira natural, por sua maior eficiência, beleza. Aliás, aqui não existe limite. Se você tiver, por exemplo, 80% do mercado e foi de maneira natural, não há problema nenhum. E exemplos aqui, né, de casos naturais. Vencer através do preço, através da qualidade, através da inovação. Mas caso não seja natural, aí vai se enquadrar como uma infração de ordem econômica. E as infrações de ordem econômica todas estão descritas no
artigo 36, e lembrando, você pode cometer a infração de ordem econômica, mas se nenhum desses 4 efeitos acontecer no passado, no presente ou no futuro, aquelas infrações, elas não são infrações. Elas só vão ser infrações a partir do momento que elas resultaram, estão resultando ou resultarão em consequências negativas. O que torna, de novo, né, o julgamento subjetivo e difícil, né, de atribuir e criar materialidade. Como, por exemplo, uma coisa que vai acontecer no futuro. Eu estou vendo até organizar um cartel gigantesco, e aquilo vai prejudicar a livre concorrência, vai levar à dominação do mercado, e eu denuncio no CAD. Aí o CAD vai me perguntar, tá, mas qual é a prova que você tem que no futuro o cartel vai funcionar e isso vai acontecer? É difícil, né? É difícil. Eu tenho que gerar materialidade. Terceiro ponto, abusar da posição dominante no mercado. A posição dominante, como eu disse, é quando você atinge mais de 20% do mercado. Nesse caso, ao atuar de maneira dominante, é você utilizar o seu poder para alterar as condições naturais do mercado. Por exemplo, vamos supor que você é aquele mercadão e você compra, como eu dei aquele outro exemplo, compra tudo de todo mundo e não deixa estoque para os pequenos. Isso é você abusar da sua posição dominante e também alterar as próprias condições de mercado. Um outro exemplo, agora no âmbito internacional, que está acontecendo muito. Você compra o celular e o celular só vai rodar com o Android, com o Windows, com um tipo de sistema operacional. Isso é uma espécie de uma venda casada. E isso só é possível a partir do momento que você tem uma posição dominante no mercado, né? Isso não pode. E, por fim, aumentar arbitrariamente os lucros. Aqui é complicado, assim, porque o lucro, por si só, não é ilícito. Aliás, se a gente trabalha, se a gente investe, o objetivo é sempre o lucro. Aliás, quando a gente fala de abrir uma empresa, por exemplo, é uma espécie de uma futurologia, porque você precisa organizar no presente capital. Eu estou falando aqui não só de dinheiro, eu estou falando de capital humano, de capital intelectual, de capital social, com a expectativa de que você vai lucrar um dia. E eu digo para vocês, gente, nem sempre essas expectativas se realizam. Aliás, como a gente bem sabe, no Brasil, a maior parte das empresas, elas não duram 6 meses. E as empresas que duram 6 meses, elas vão ter problemas significativos nos primeiros 5 anos. E as empresas que sobrevivem aos problemas significativos durante esses 5 anos, elas correm um risco muito grande, digo superior a 70%, de fechar na sucessão. Ou seja, quando você vai passar o cedro do pai para o filho, ou da mãe para a filha, né? Ou seja, para a próxima geração. Mas agora eu vou dar um exemplo prático de aumentar arbitrariamente os lucros. Eu não sei se vocês se lembram, gente, mas aqui no Brasil já teve um negócio chamado greve do caminhoneiro. Vocês se lembram disso, gente? Da greve dos caminhoneiros? Eu tenho um colega de Brasília, na época ele mandou uma foto para mim, dizendo que no posto perto da casa dele a gasolina estava R$ 9,15. R$ 9,15, gente. Isso é aumentar arbitrariamente os lucros, né? Porque o valor que esse cara, né, pagou no combustível, com certeza não foi tão mais elevado assim para justificar uma alta nesse tipo dos custos, né? Então, esse tipo de situação é considerado uma tentativa de aumentar de maneira arbitrária os lucros. Um outro exemplo é quando a gente tem desastre natural, sabe? Enchente, cai tudo, etc, etc. Aí o galão de água é a primeira coisa que já triplica o preço. Tudo bem, a gente entende que o preço ele vai se formar pela relação de oferta e demanda, mas isso tem que girar dentro de um núcleo aceitável. Eu não posso, numa situação dessa, numa situação de calamidade,
cobrar, sei lá, R$ 100 no galão que custa 20, né? Isso é você auferir de maneira arbitrária lucros. Ou você pode ser sujo mesmo, sujo. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma empresa. Aqui, o Leandro voltou. Imagina que o Leandro, ele é prefeito de Pato Branco, lá onde teve, em Pato Branco. E a minha empresa ganha a licitação para oferecer a comida das crianças, como chama? Merenda, lá na escola, ok? E vamos supor que tem combinado lá na licitação que o lanche é tipo um hambúrguer, um padrão McDonald's, um suco normal e sei lá, um biscoito, ok? Aí vamos supor que para eu lucrar mais, eu diminuo a qualidade dos produtos. Então, aquele hambúrguer McDonald's, na verdade, ele vira o hambúrguer papelzinho, o biscoito vira o biscoito mais barato do mundo e o suco vira aquele suco que não tem sabor nenhum, só tem a cor do negócio, sabe? Já experimentou? Capilé? Já? Professor, Diga lá, Leonardo. isso não vale tipo para umas marcas de roupa, vamos dizer que nem tipo a Nike, vamos dizer, eles têm uma camisa R$ 60 e uma Armani tem uma camisa R$ 1.000, não vale isso também? Assim, não, eu acho que aí não necessariamente. Por quê? Porque o que vai fazer o Emporio Armani poder vender a camisa de R$ 1.000 é eles terem investido em publicidade, em marketing, ter adquirido o capital social, né, para a marca e, consequentemente, isso pode ser encarado de maneira... É a livre escolha, porque ninguém está obrigando o Leonardo a pagar 1.000 contos na camiseta. Ele pode pagar 60, como disse na Nike, né? Nesse caso, entra, ao meu ver, naquele outro ponto que eu disse. É um tipo de espaço que você alcança no mercado de maneira natural, né? Tanto é, gente, que o lucro, eu falando assim, às vezes parece que lucro é pecado, mas ao contrário, o lucro é o que a gente mais tem que mirar no mercado. Sem lucro, não tem mercado. Mas mesmo seria, Leonardo, um tipo de lucro arbitrário se eu só tivesse uma única marca. Por exemplo, suponha que aqui o Brasil ele é uma ilha, nós somos a Nova Zelândia, e só tem a Empório Tiagão para vender, e eu coloco o preço da Empório Tiagão lá em cima. Eu tenho um monopólio, né? A partir do momento que eu fiz isso, eu estou prejudicando toda a cadeia de produção. Estou prejudicando os lojistas, porque eu sou fornecedor dele, estou prejudicando os consumidores, né, que vão ter que arcar com esse custo enorme que eu repassei. Não sei se eu consegui te responder, Leonardo, mas nesse exemplo que você deu em específico, eu acredito que não entra o abuso econômico. Eu acho que esse é um processo natural. Uma espécie de meritocracia? Uma espécie de meritocracia, exato. Porque, pare e pense, você não gostaria de ter uma marca e poder, sei lá, gastar 10 contos para produzir a camiseta e vender por 1.000? O fato de alguém aceitar pagar R$ 1.000 na camiseta, ele não está comprando só a camiseta, ele está comprando um conceito, né? Você vai comprar, por exemplo, a camiseta da Off-White, que é, enfim, uma marca que vende nesses preços aí as coisas. Você está comprando uma ideia, né, que está atrelada àquilo, né? Não é camiseta. Camiseta você compra no Brás. Brás de publicidade agora, né? Você não está comprando uma roupa, você está comprando um conceito. Mas é verdade. Mas parece bobo o que eu estou falando, mas é o que vai diferir. A camiseta de R$ 10 ela ser vendida por 1.000 e não por 10. É, em parte, o fato das pessoas terem fé que aquilo vale R$ 1.000. A partir do momento que as pessoas não acreditam que aquilo vende, que aquilo vale tanto, você não gasta tanto, né? Um exemplo é quando surge esse novo celular, esse iPhone, sei lá o quê, é sempre caro, é sempre muito caro. E sempre tem fila na loja para comprar, né? Não, acredito eu que não é ilegítimo você... quem está comprando um celular da Apple também está comprando um conceito. O conceito é um negócio abstrato, que não existe.
para falar a verdade. Ele não existe, ele só vai existir na cabeça das pessoas. Mas tem, né? Que é pop, que é bonitão, que é não sei o quê. Enfim, você aceita, né? O custo de você, eu ia dizer ostentar, mas de você comprar, por assim dizer, esses conceitos. Agora vamos supor que eu faço uma negociata junto com o governo para, de alguma forma, por exemplo, sobretaxar as outras empresas, tributar muito, e do nada só tem a minha empresa de celular no mercado nacional. E eu vou lá e coloco o preço lá em cima. Aliás, esse é um exemplo interessante. As empresas que vão ter monopólio estatal, como é o caso da Copel, da Urbis. A Urbis não pode chegar amanhã e dobrar o preço da passagem de ônibus. Entende isso? Se eles fizerem isso, é uma infração grave contra a Lei 12.529, porque eles vão estar aumentando arbitrariamente os lucros. Entende isso? Aliás, sempre que a Urbis, Copel, Sanepar vai aumentar o preço da tarifa, eles têm que justificar dizendo que eles tiveram aumento de custo. Sei lá, o dólar subiu, como está acontecendo agora. A Urbis, nesse período de pandemia, eles queriam reajustar o preço. Acredita que coisa linda? Porque eles estão falando que está tendo pouco passageiro, então estou colocando menos frota, etc, etc. Acho que agora eu dei um exemplo bom. Nesse tipo de caso, né? Cadê meu colega aqui, o Schneider? A Armani cobrar R$1.000 na camiseta não é aumentar arbitrariamente o lucro, mas a Urbis cobrar R$10 ao invés de 5 na passagem é um aumento arbitrário dos lucros. Ficou claro, gente? Right? Legal. Deixa eu apresentar esses 4 conceitos. Então, é que essa lei, gente, ela é muito importante, mas ela mais confunde do que explica. Eu acho, aliás, que ela é confusa de propósito para gerar, como que eu posso dizer? Para gerar brechas, né? Você torna muita coisa que deveria ser objetiva, subjetiva, e a partir daí fica mais fácil, de alguma forma, quem está melhor representado juridicamente se safar. Mas o ponto essa lei em específica, ela vai listar 19 incisos de infração, de possíveis infrações. Mas, de novo, qualquer uma dessas condutas que eu vou relatar, e hoje eu só vou relatar 4, na aula que vem a gente vai relatar as demais. Qualquer uma dessas condutas, elas só vão ser consideradas como infração a partir do momento que prejudicar a concorrência, ou dominar mercado, ou abusar da posição dominante, ou houver aumento arbitrário de lucro. Se, por exemplo, eu montei um cartel, se eu fiz qualquer uma das condutas que não pode fazer, mas não incorreu nem no passado, nem no presente, nem no futuro, em nenhum desses 4 resultados, não é infração. Entende? Não é objetivo, por exemplo, que nem você está andando de carro, você passou no farol vermelho, é infração. Não. É como, a lei aqui é como, por exemplo, você passou no sinal vermelho e atropelou uma pessoa, aí sim vai ser infração. Se não atropelou, não vai ser. Entende? Ela vai considerar o resultado e não a ação. Bom, então, basicamente, quando se constata algum tipo de conduta e que fere algum desses 4 princípios, a partir daí nós temos uma infração de dano. Nesse caso, o CAD vai investigar e ele deve provar a ocorrência. Qual que é o problema que eu vejo em relação ao CAD? O CAD, gente, ele não tem prazo para você, para ele deliberar, para ele dar um resultado. Eu pergunto para vocês, gente, se vocês não tivessem prazo para entregar o serviço de vocês iam ser bem rápidos nas coisas? Imagina, sei lá, você é um pedreiro e ganha por mês, e você não tem prazo para entregar a obra. Você ia ser bem rapidinho, você ia dar
tudo de si, a dar o sangue. Não, né, gente? E aqui eu não estou querendo acusar ninguém, porque o CAD é um estabelecimento muito sério, mas, gente, se a gente imaginar a hipótese de corrupção, ela é sempre uma hipótese a se considerar. Se a gente considerar que o magistrado ele pode ser corrompido, ele pode ser corrompido muitas vezes para fazer corpo mole, para não decidir nada. Entendem essa lógica? Isso pode, eu não estou falando que acontece, hein, gente? Está até gravando aqui. Já pensou? Vem o CAD aqui me processa falando que eu estou difamando ele. Não estou dizendo que acontece, mas qualquer instituição, seja ela política, judiciária, mercado de trabalho, qualquer uma é passível de corrupção. Todas elas, né? Assim creio eu. Não sei, né? Se bem que ia falar que acabou já a corrupção, que é só voadora no pescoço agora. Bom, então aqui alguns exemplos importantes. Efeitos potenciais possíveis. Primeiro, não é possível punir uma conduta futura. Por exemplo, eu descubro que o Leandro aqui com a galera está montando um cartel e eu decido denunciar. Não tem materialidade, não tem nada acontecendo, muito menos um efeito. Então, não é possível nem você começar a investigação. O CAD ele não vai nem ligar, né? Outro ponto, punível é a conduta presente com resultado futuro potencial. Suponha que eu esteja fazendo algo no presente, eu vou dar um exemplo, um cartel, e que no futuro possa ocorrer alguma dessas 4 coisas. Aí sim, mesmo sem esse resultado ter acontecido, eu posso ser punido. E aqui entra várias coisas. Pode entrar, por exemplo, a jurisprudência, que é os casos julgados. Vamos supor que eu tenho um cartelzinho de latinha de alumínio, certo? De comprar aquelas latinhas de alumínio. E vamos supor que já tem um caso em julgado muito parecido de uma conduta no presente que tinha resultado futuro e já foi julgado. Aqui o juiz ele vai tomar o mesmo caminho. Ele nem vai... enfim, ele nem vai ficar pensando muito. Ele já vai me condenar e pronto. Assim deveria, né? Quem me chama? Eu estou poltergeist, ouvindo vozes. Bom, outro ponto. Infração análoga ao crime de perigo concreto. Então, vamos supor que além de ter a infração, eu tenho elementos para categorizar um crime, como, por exemplo, uma formação de quadrilha. Isso é punível. E, de toda forma, existe a necessidade de se provar o potencial risco. Então, se eu estou dizendo que aquele cartel vai ter no futuro um impacto em relação à economia, eu tenho que provar, né? Esse que é, ao meu ver, a grande dificuldade. Agora, prestem atenção nisso, gente. Prescrição. Prescrição. Sabe o que é prescrição? Quando ela não vale mais, né? Então, aqui, veja bem o seguinte. Se a prática, a conduta... Vamos supor que eu montei um cartel, ganhei um montão de dinheiro com isso, prejudiquei todo mundo, etc, etc. Mas vamos supor que eu já acabei com esse cartel faz 5 anos. Nesse caso, se a denúncia só chegar no CAD depois de 5 anos, já era, está prescrito, já passou, é coisa do passado, né? Mas agora o que me preocupa é essa segunda possibilidade. Intercorrente 3 anos. Vamos supor que eu denunciei aqui o cartel, a prática, sei lá, que eu vi, e o CAD demorou mais de 3 anos investigando. Caduca, já era. E se a gente pensar que o CAD ele não tem prazo para fazer essas coisas, a possibilidade disso acontecer é muito alta. Uma terceira possibilidade é quando é algo mais grave. Não é só uma infração, mas se trata de um crime. Vamos supor que, por exemplo, eu mandei metralhar um posto, tudo bem, atrapalhou a livre concorrência, mas teve tentativa de homicídio, então é crime, é mais pesado. Nesse caso, essa situação não vai ser julgada pela Lei 12.529, e sim pelo Código Penal,
dentro da Lei 8.137 do ano de 1990. Aliás, 1990 foi a lei proposta durante o governo Fernando Collor de Mello, que é uma lei que vai versar, sobretudo, contra os crimes contra a ordem tributária. Ao meu ver, o que o Brasil queria na época era aumentar a arrecadação tributária, porque a gente estava falido, enfim, e acabou entrando aqui umas outras coisas importantes, né, como acessório. Bom, então aqui vamos para a leitura do parágrafo do artigo 36. Então, deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela, sempre esqueço. Então, artigo 36. Constitui infração de ordem econômica, independente de culpa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, independente de culpa, os atos sobre qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou que possam produzir os seguintes efeitos ainda que não alcançados. Ou seja, esses 4 efeitos aqui: prejudicar a livre concorrência, dominar o mercado, abusar da posição dominante ou aumentar arbitrariamente os lucros. Vamos começar a ver alguns deles. Primeiro, limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência. Vamos pensar em alguns desses aqui. Limitar ou falsear. Vamos imaginar, por exemplo, de novo, hoje eu peguei no pé do Leandro. Vamos imaginar que o Leandro é prefeito lá na cidadezinha de Pato Branco e ele abre a licitação lá da merenda, ok? Como que funciona uma licitação? É uma competição de mercado. Tem que participar várias empresas, cada empresa com uma proposta diferente, com um preço diferente, e o Leandro deve escolher aquele mais eficiente, ou seja, a maior qualidade possível do produto ao menor custo possível. Muito claro para vocês? Aí vamos supor o seguinte, que eu, Thiago, eu tenho uma empresa, uma holding, que é dona de 8 empresas diferentes, entende? Vamos supor que eu coloco as minhas 8 empresas diferentes para participar dessa licitação. E só tem as minhas empresas ali participando. E eu apresento um preço e uma característica para cada um, já pensando em qual vai ganhar. Nesse caso, eu incorri na limitação e também no falseamento da concorrência. Não tem concorrência nenhuma. Ou vamos supor que lá numa cidadezinha, não sei da onde, não tem fornecedores, tal, eu monto uma marca e eu crio várias outras marcas fantasias para vários outros produtos. Não está havendo concorrência. Não está havendo concorrência. Está havendo aqui um prejuízo à livre concorrência e à livre iniciativa. Claro que, como eu disse, isso só vai se caracterizar como infração a partir do momento que tiver um prejuízo real em relação àqueles 4 pontos. Prejudicar a livre concorrência, domínio de mercado, abusar da posição dominante e aumentar arbitrariamente os lucros. Eu vou dar um outro exemplo pensando aqui nas licitações. Aliás, algo que acontecia no Brasil, e eu não sei se vocês já ouviram falar uma operação que havia no passado chamado Lava Jato. Eles descobriram o seguinte, que havia um clube de empreiteiros, chamado Clube dos 13, que eles faziam o seguinte, eles se juntavam para concorrer, né, em relação às licitações. Então vai ter uma licitação ali. Então a gente combinava aqui entre a gente, quem que vai ganhar agora? Quem vai ganhar é o fulano. Então todas as empresas colocavam os valores lá em cima, impraticáveis, só uma colocava um valor mais baixo e essa ganhava. E eles iam fazendo rodízio. Agora é a empresa B, agora é a empresa C, agora é a empresa D. E eles iam rateando esses lucros entre eles. Isso é uma clara limitação e falseação da concorrência e da livre iniciativa, né? E que vai, né, ao meu ver, cair dentro daqueles 4 pontos. Quando eu junto as maiores empreiteiras do Brasil para fazer um acordo entre elas, para ver quem vai ganhar a licitação, eu estou prejudicando a livre concorrência, eu estou dominando o mercado de bens e serviços, eu estou abusando da minha posição dominante no mercado
E quando eu faço todo mundo aumentar muito, né, o valor da licitação e consigo aumentar o meu também, eu também estou aumentando arbitrariamente os lucros. Então, nesse caso, tanto é que os caras foram pegos, né? Aí, enfim, o ser pego e ficar lá pego já é uma outra história, né? Mas aqui a infração, ela é clara. Peraí, deixa eu cortar aqui a tela. Gente, hoje eu estou compartilhando a tela e parece que ela volta sozinha. Ó, então aqui, limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Segundo ponto, dominar mercado relevante de bens ou serviços. Mas, como a gente viu aqui em cima, se essa dominação acontecer de maneira natural, não tem problema. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que milícia. Já ouviram falar em milícia? Vamos supor que eu crio uma milícia aqui no bairro onde eu moro e eu começo a apavorar os comerciantes para eles venderem o ponto deles para mim, para eles alugarem. Isso é uma forma ilícita de dominar o mercado relevante de bens ou serviços, ok? Agora, vamos supor que, como eu disse lá no exemplo, eu sou um cara muito inovador, né? Eu consigo produzir mais barato que todo mundo, melhor do que todo mundo, consigo ser brilhante e é justamente esse meu desempenho que vai me levar a dominar o mercado. Nesse caso, é uma lógica natural. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu no Nordeste. No Nordeste, em uma determinada região, a Coca-Cola tinha dificuldade de penetrar, porque lá se vendia, sobretudo, um Guaraná chamado Guaraná Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar. Era um Guaraná cor-de-rosa. Aliás, é medonho de ruim aquele negócio. Enfim, como a Coca-Cola não conseguia quebrar aquele mercado de jeito nenhum, ela comprou a Guaraná Jesus, né? E se a gente imaginar, né, que o Guaraná Jesus era o maior competidor dele e que a Coca-Cola não conseguia entrar por bens próprios e ela absorveu esse competidor, isso pode, de alguma forma, né, como foi na época, ser alvo aqui de investigação com uma possível dominação de mercado relevante de bens e serviços. Hoje, né, quando a gente vai fazer junção de duas firmas grandes, né, como, por exemplo, uma Coca-Cola e uma Guaraná Jesus, como que funciona? Você tem que mandar um projeto disso para o CAD e o CAD que vai deliberar se isso é lícito ou não é lícito. No passado não era assim. No passado você juntava, fazia o negócio antes e depois o CAD ia ver o que estava rolando. Mas, como eu disse, não é mais assim, né? Recentemente a gente teve o caso das companhias aéreas, né? Da Boeing, etc, etc. E o CAD, ele ficou ali o tempo todo ali, ele que balizou, né, toda a situação de maneira geral. Terceiro ponto, aumentar arbitrariamente os lucros. É como o exemplo clássico aqui, imagine que eu sou o único fornecedor, eu sou a Petrobras, e eu estou devendo uma multa enorme aqui para os cofres públicos. Eu aumento o preço do combustível de maneira arbitrária, sem haver uma relação, contudo, com os meus custos. Isso pode vir a se caracterizar como infração. Ou ainda exercer de forma abusiva a posição dominante. Um exemplo aqui, eu coloquei a foto, deixa eu ver se está compartilhando a tela mesmo, tá? Da Nubank. Não sei se vocês conhecem, são esses bancos digitais, né? O Nubank entrou com uma ação no CAD contra os grandes bancos comerciais brasileiros. Santander, Bradesco, os de sempre, né? Dizendo que eles abusam da sua posição, por exemplo, emitindo cartão de crédito para as pessoas sem elas pedirem, cobrando taxas que as pessoas não sabem o que é e não informando isso direito. Nesse caso em específico, né, da Nubank, não é só o CAD que vai responder isso, entra também o Banco Central do Brasil, que é a única instituição pública, né, que vai balizar em relação às instituições econômicas. Bom, parágrafo 1, gente, inciso 1. A conquista do mercado resultante do processo natural, de novo, fundado na maior eficiência,
Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, aqui que cada um dos alunos é uma faculdade, mas o conteúdo de vocês é atrasado, os professores são feios, a internet não funciona e que só a minha faculdade tem boa eficiência. E eu consegui 80% dos alunos de Curitiba. Dessa forma, a gente pode dizer que foi uma conquista natural e não vai incorrer em uma infração, né? De agente econômico em relação aos seus competidores não caracteriza ilícito previsto no inciso 2 desse caput. Qual que é o inciso? O inciso 2, dominar mercado relevante de bens ou serviços. Ou seja, dominei mercado relevante de bens ou serviços, mas de forma natural, tudo bem. E aqui a gente fala fatia dominante a partir de 20%, mas pode, sei lá, ser 80%, por exemplo. Se não ferir nenhum daqueles 4 princípios, não é uma infração, né? Inciso 2. Presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado. Como eu disse aqui, vamos supor que uma empresa consegue comprar mais barato do que todo mundo e colocar o preço mais barato, forçando todas as outras a também diminuírem o preço. Isso é coordenar unilateralmente. Ou vamos supor que a minha empresa monta um cartel para a gente combinar entre nós as condições dos preços. Isso é alterar de maneira coordenada. Ou ainda, como eu disse, quando controlar 20% do mercado ou mais do mercado relevante, podendo esse percentual ser alterado pelo CAD para setores específicos da economia. Aqui é interessante dizer, deixa eu cortar aqui, vamos supor que eu tenho 40% do mercado educacional de Curitiba, e o CAD cai em cima de mim e fala, não, é muita concentração econômica e você está causando distorções no mercado. O CAD, ele pode julgar e me obrigar, por exemplo, a eu vender ações da minha empresa para diminuir a minha participação no mercado. Algo assim, né? Cadê o Leonardo Schneider aqui que falou do Trump? Algo assim está acontecendo nos Estados Unidos, aonde o Donald Trump está obrigando o TikTok, que é um aplicativo da China, a vender as suas ações para o Facebook, né? Entra numa seara muito parecida do que eu estou descrevendo aqui. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Ó, tô sentindo vento de chuva aqui, hein, gente? Ó, cruzem os dedos, hein? A chuva tá chegando. Aqui tá chovendo já. Já tá chovendo, Leandro? Mas tá. Ó, eu vou fazer que nem o Leandro aqui, ó, levantar a mão aqui na foto. É glória, tem que levantar a mão, gente. Esse ar tá mais seco do que o meu bolso. Eu não tô nem conseguindo respirar direito hoje. Vamos torcer para chover. Bom, parágrafo 3. As seguintes condutas, além de outras medidas em que configurem a hipótese prevista no caput desse artigo em seus incisos, caracterizam infração de ordem econômica, como qual? 1. Acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente sob qualquer forma. Olha esses termos aqui, gente. Acordar. Vamos imaginar que nós somos vários competidores de um mesmo segmento e a gente se une para combinar qualquer coisa, né? Ou para acordar, para combinar, para manipular ou para ajustar, né? Para ajustar o quê? Primeiro, os preços dos bens ou serviços ofertados individualmente. Vamos imaginar, por exemplo, que todos nós somos contadores e nós nos unimos para tentar elevar o preço da nossa consultoria em contabilidade. Isso pode ser encarado como um tipo de infração, né? Ou ainda, por exemplo, manter o mesmo preço, mas manipular o tipo de produto, de serviço que é ofertado
isso pode ser considerado como uma infração. Como é aquele caso clássico dos postos, né, gente? Você vai caminhando de posto em posto, eles são completamente diferentes uns dos outros, mas os preços eles são muito alinhados. O alinhamento de preços por si só já é um indício bem grande. Aliás, imagine que eu vou denunciar um cartel, por exemplo. Como eu faria? A primeira coisa é você juntar a materialidade da similitude dos preços. Pode ser fotografia, pode ser nota fiscal, e isso tem um valor muito grande. Aliás, tinha um grupo aqui em Curitiba que eles costumavam ir em postos de gasolina abastecer 50 centavos em cada um, só para pegar essas notas e entrar com essas ações. Claro que eu posso produzir outras materialidades. Vamos supor que eu sei que está tendo um encontro desse e eu consigo, sei lá, gravar um áudio desse encontro, dessa reunião, desse cartel. Aqui eu já estou oferecendo materialidade no processo. Ou, por exemplo, eu consigo uma testemunha ocular desses encontros. Sei lá, uma menina da faxina, por exemplo, que trabalhou lá naquele lugar. Isso também pode fornecer materialidade para o processo. B. E o B é, de novo, de acordo com esses verbos aqui, tá legal, gente? Acordar, combinar, manipular ou ajustar entre concorrentes. B. A produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviço. Aqui, basicamente, está falando da limitação de eu combinar com os meus concorrentes, não o preço, mas de limitar a oferta de produtos ou serviços. Um exemplo disso, eu acho que eu já falei disso na outra aula, é o comércio de diamantes. Nós temos mais ou menos 6 grandes empresas de diamantes no planeta, e o que elas fazem com o estoque delas? Elas combinam entre elas de segurar, de soltar apenas o mínimo valor possível, o mínimo possível. Como a demanda ela é alta ou a mesma, né, e a oferta é baixa, o preço natural tende a se elevar, né? E o mesmo eu posso fazer em outros tipos de prática, né? Aliás, é importante dizer, esse tipo de prática aqui, esse tipo de conduta vai se configurar como infração a partir do momento que ferir aqueles 4 princípios: prejudicar a livre concorrência, dominar o mercado, abusar da posição dominante ou aumentar de maneira arbitrária os lucros. Vamos lá. C. Quando eu acordo, combino, manipulo ou ajusto com os concorrentes a divisão de partes ou segmentos de mercado ou potencial de bens ou serviços mediante outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos. Aqui entraria o caso do cartel das empreiteiras lá da Odebrecht. Se você imaginar que elas combinavam entre elas o valor da licitação e quem ia ganhar, elas estavam dividindo o segmento de mercado e também a distribuição de clientes. Mas vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que eu, a Theo e o Leandro somos distribuidores de soja, os únicos distribuidores de soja do Brasil. E vamos imaginar, por exemplo, que por razões políticas nós não queremos vender para alguns compradores. Nós queremos privilegiar outros compradores. Aqui a gente divide o mercado entre a gente. Eu falo, olha, Theo, você fica com aquele mercado, eu fico com esse, eu fico com aquele, né? Isso não pode, né? Isso vai contra a livre concorrência. E, por fim, de novo aqui, quando eu acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública. Aqui a gente está falando especificamente da situação licitação pública. Então, de novo, juntei lá um grupo de concorrentes, mas eu converso. Aqui no Brasil, gente, aliás, eu gostaria até de falar desse livro com vocês. É um livro de um administrador chamado Sérgio Lazzarini, professor do INSPER. Ele percebeu o seguinte, que as grandes empresas no Brasil que participam desses leilões, né, para comprar empresas públicas, ou que participam das maiores licitações,
elas são, os donos, eles são amigos entre si, né? Não existem tantos bilionários no Brasil. Eles formam laços, né? E nesses laços naturais, eles combinam todas essas coisas, né? Esse é um ponto sinistro, né? Aliás, por isso que ele fala que nós... Tá falando do futebol também, não? Do futebol também. Aliás, Leandro, esse livro, ele saiu em 2011 e a primeira coisa que ele fala no livro, ele fala lá uma data, acho que 2008, o ano é tal, 2008, Ike Batista estoura um champanhe para comemorar que a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que o Brasil, né, foi eleito para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Aqui, né, aí a gente vê, né, teve estádio que custou 30 bilhões para fazer e não ficou pronto. Como que você gasta 30 bilhões e ele não fica pronto, né? E teve estádio da Copa sendo entregue agora, acho que ano passado. Tem estádio... Aqui em Curitiba, tem obras da Copa do Mundo ficando prontas agora, né? Aqui em Curitiba, né? Esse é um disparate. Aliás, isso, né, do futebol também, se nós imaginarmos, né? O Bolsonaro indicou para a Secretaria de Comunicação alguém que é ligado à família do Silvio Santos. Ele é genro do Silvio Santos. E o que ele está fazendo? Ele está quebrando o monopólio do futebol da Globo e passando várias coisas para outras emissoras, né? Acho que a Record vai pegar alguma coisa, o SBT vai pegar outras coisas. Isso aqui é um... streamings de fora, né? Alguns streamings de fora também. Streaming. Aliás, é o que falta, né, no streaming, né? Se pensar no Netflix, ele tem tudo, mas não tem esporte e não tem jornalismo, né? São duas coisas que está faltando nos streamings. Mas os streamings já perceberam e querem isso, né, também, né? Querem o futebol, querem o esporte. Bem lembrado essa história do futebol. E esse livro é demais, gente. Eu recomendo para todo mundo a leitura. Vai ficar um pouco mais desencantado de como os negócios funcionam no Brasil, mas vai também adquirir uma visão um pouco mais realista. Aqui ele mostra as pirâmides societais nesse livro. Então você tem lá 3 empresas diferentes. Essas 3 empresas são donas de 40 outras empresas e essas 40 empresas participam de leilão, participam de licitação, etc, etc. Mas essas 40 são, na verdade, 3 pessoas. Entendem isso? Isso que é uma loucura. Aliás, deixa eu ver, tem até uma foto dele aqui, ó. Sérgio Lazzarini, Capitalismo de Laços. Bate lá, gente, no YouTube, Capitalismo de Laços, e veja uma entrevista desse cara. Vale muito a pena. É um administrador, ele é doutor em administração pela Universidade de Washington e é professor no INSPER. E o principal objeto de pesquisa dele são as licitações no Brasil e as empresas que participam. Aliás, ele já dizia que ia ter Lava Jato 4 anos antes da Lava Jato acontecer. Esse cara é demais. Enfim, dos autores brasileiros, eu acho que esse cara aqui merece muito destaque. Tem pouco destaque, ao meu ver, merece mais. Gente, então vou fazer um resumão aqui do que a gente viu hoje. A Lei 2.529, ela vai estabelecer o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. É uma lei muito grande, né? Como eu mostrei para vocês, a lei é enorme, né? Que vai estabelecer a competência do plenário, o que é o CAD, etc, etc. E o que interessa para a gente é o artigo 36. A gente escolheu um único artigo, que é o artigo que vai listar as infrações. É importante dizer, quanto às infrações, as infrações aqui é uma lista enorme de condutas. Hoje a gente falou de 4, né, que eram aquelas condutas relacionadas aos cartéis. Na aula que vem a gente fala das demais. Mas essa lista, ela só é considerada infração se aquelas condutas levarem no passado, no presente ou no futuro algum desses 4 efeitos: prejudicar a livre concorrência, dominação de mercado, abuso de posição dominante ou aumentar arbitrariamente os lucros. Ou seja, se eu fizer qualquer uma das coisas que está naquela lista
e não resultar nisso, não resultou, ou não está resultando, eu não estou incorrendo em infração. Bom, a partir do momento que se corrobora uma infração, né, de dano e o CAD entra na jogada, ele deve provar a ocorrência e, provando a ocorrência, ele aplica a devida punição. Não é punível, não é possível punir condutas futuras, o que não aconteceu ainda. Além disso, é possível punir, contudo, condutas que estejam acontecendo no presente, pensando nos resultados que vão acontecer no futuro. Mas aqui eu preciso de materialidade. Prescrição. E aqui, ao meu ver, a gente começa a patinar numa seara meio desagradável. Passou 5 anos, consegui ficar 5 anos sem ninguém perceber o que eu havia feito. Já era, eu não sou mais acionável. Ou estou respondendo processo junto ao CAD, mas já passou 3 anos, também prescreve. Aquele projeto é guardado. Agora, se é um crime, nesse caso a gente entra na Lei 8.137 do Fernando Collor de Mello. Então, a gente não vai responder mais pelo sistema brasileiro de defesa da concorrência. E aqui, a gente trouxe 4 tipos de condutas relacionadas a acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente. Ou seja, 4 posturas de cartel. O cartel ele pode influenciar nos preços ou nos bens ou serviços. Ele pode influenciar na produção e comercialização, né? Diminuindo a quantidade, inclusive a qualidade. Ele pode dividir e segmentar mercados. E ele pode manipular preços, condições, vantagens e abstenções em licitações públicas. Gente, se está tudo numa boa, se está tudo bem, eu vou ler a nossa questão de frequência. E lembrando que para a nossa questão de frequência não há certo ou errado, há apenas a opinião dos senhores. Gente, eu estou com uma fome, eu acho que hoje vai ser pizza, hein? Como eu falei, se fosse aula presencial, eu ia pagar pizza para todo mundo hoje. Mas, como não é, aí é o Leandro que paga para mandar para todo mundo. Finja que é. Vamos lá. A Lei 12.529, ela instaura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e descreve como vimos ao longo dessa aula as infrações contra a ordem econômica. Nesse sentido, assinale a seguir a alternativa que é mais consonante com a sua opinião. A prescrição em 5 anos, está escrito posso, mas é pode, tá, gente? Um errinho aqui de ortografia. Pode servir como um incentivo para que as práticas sejam mais sofisticadas e de difícil materialidade. Tem um ponto também, gente, quando a gente quer punir muito, investigar muito, o outro lado ele passa a se precaver mais. Um exemplo é a Operação Mãos Limpas na Itália, que foi tipo a nossa Lava Jato aqui, prendeu 500 pessoas, prendeu empresário, prendeu político, prendeu ministro. E você me pergunta hoje, mas acabou a corrupção na Itália? Acabou nada. Ela se tornou mais sofisticada. Né? Os criminosos eles se tornaram mais sofisticados. Ou seja, ao invés de andar com dinheiro na cueca, por exemplo, o cara começou a andar com diamante no bolso, né? ou engolir diamante, entendeu? Enquanto aqui eles ainda estão na propaganda no horário eleitoral político. Aqui a gente ainda está nesse negócio de dinheiro na cueca, do cara sair correndo com mala na rua. Lá fora, a corrupção já é high-tech. O nosso medo se a gente levar o combate à corrupção mais a sério aqui, talvez isso possa acontecer também. Os nossos criminosos se tornarem também high-tech. B. O abuso da posição dominante tende a colocar em xeque, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, os interesses dos consumidores. Aqui, gente, para mim é óbvio. Quando eu não tenho competição do mercado, quando eu tenho uma única empresa, por exemplo, oferecendo, sei lá, refrigerante, cerveja. Essa cerveja ela vai ser ruim,
e vai ser cara, né? Ela vai ser fabricada com os piores ingredientes possíveis, arroz, milho e repolho, igual é a Kaiser, por exemplo, e vão vender a um preço de uma cerveja nobre. Ou seja, a gente sai prejudicado com tudo isso. C, a grande dificuldade para a aplicação desse tipo de lei é a fiscalização. Como o Leandro aqui bem disse, o Leandro já começou a aula aqui descrevendo uma situação, uma clara infração contra a ordem econômica. Mas quem fiscaliza isso? Esse é um ponto, o Leandro descobriu, ótimo, né? Mas quem fiscaliza, né? Uma outra pessoa tinha que estar fiscalizando, né? Não eu, não o Leandro, não a sociedade, mas os órgãos competentes. E se a gente imaginar que está tudo concentrado num órgão só, que tem pouca gente trabalhando, enfim, e que é funcionário público, tal, às vezes fica só no papel, sabe, Acho gente? que foi o colega Leonardo ali que, né? Exato. Foi o colega Exato. Leonardo ali. Leonardo Schneider, alemão. O D. A lei deveria penalizar a conduta em sentido estrito e não apenas quando ela se reverbera nos efeitos. Ou seja, aqui é que a gente ainda não viu toda a lista de conduta. A gente só viu o comecinho dela. Mas vai descrever um monte de coisa. Um monte de coisa. Você não pode fazer aquela coisa. Mas se aquela coisa não gerar benefício para você no passado, no presente ou no futuro, ela não é crime. Ou seja, fica muito subjetivo, né? É que nem aquele caso que eu falei. Você passou no farol vermelho. É multa, é objetivo. Se a gente for na interpretação na lei 12.529, só vai ser multa se você atropelar alguém. Se você só passar no farol vermelho e não acontecer nada, tá tudo bem. Para mim, isso, ao que me parece, é um incentivo para os criminosos se tornarem mais sofisticados e ninguém pegar o que ele está fazendo. Se ninguém pegar, tudo bem, né? Perdão. Não parece legislar em própria causa aí, nesse caso? Eu acho, Leandro. Assim, você vai ver, assim, na aula que vem, é uma lista enorme de coisas. Mas as condicionantes, sabe? Ele fala, se você fizer um cartel. Mas se você fizer o cartel e ele não tiver o efeito tal, Y, B, tal, tudo bem. Para mim, é uma lei que gera muito dubiedade. É uma lei que, como ela não é objetiva, ela fica muito no critério da prova que aparece e também no crivo de quem está julgando. Enfim, como assim, a gente tem que entender que as pessoas... Uma coisa é corrupção, outra coisa também é falha humana. É uma outra coisa que pode acontecer. Quando você joga poder na mão de uma pessoa só, ela pode ser corrompida ou ela pode falhar também. Eu acho que a gente pode considerar essas duas coisas. Mas eu concordo com você. Para mim, é uma legislação interessante, mas que, da forma como ela está feita, ela pode servir para proteger interesses escusos. Principalmente interesse de quem já é muito grande. Muito grande. Como eu disse aqui, por exemplo, aquele clube das empreiteiras, né, que negociavam com o governo federal. Muito grande, né? Esses caras vão ter uma assessoria jurídica diferente do mercadinho aqui da esquina, né? E, por fim, esse aqui eu acho um ponto preocupante, a prescrição em 3 anos depois de iniciado um processo pode ser um incentivo à corrupção, visando que os magistrados posterguem suas decisões. E aqui, gente, eu não estou, pelo amor de Deus, acusando ninguém, nenhum magistrado, nem nisso, mas vamos só supor. Leandro, imagina que você é um magistrado e você está julgando o meu caso, ok? Aí eu investigo a sua vida, tal, e eu ligo para você, falo, Leandro, eu sei que você está devendo tanto, eu posso te ajudar. Sabe, aí eu falo assim, eu sei que sua filha estuda não sei lá onde. Duas coisas. Eu posso oferecer vantagem para você e ameaça. E eu vou falar, Leandro, aqui eu não estou pedindo para você julgar em meu favor. Estou pedindo para você esquecer só. Deixa lá na gaveta, lá, finge que não está vendo. Enfim, eu não estou dizendo que isso acontece. Mas quando você coloca que passou 3 anos, aquilo prescreve, para mim, pelo menos, soa como um incentivo
para que criminosos tentem subornar as autoridades para elas não decidirem nada. Entende isso? Para mim fica parecendo isso. Não sei como é para vocês, mas de novo, gente, não estou acusando ninguém, pelo contrário, acho no Brasil a gente pode falar o que for, mas nós formamos bons magistrados. Claro que, enfim, existe aí a exceção negativa à regra, mas ao meu ver, as pessoas da magistratura, né, enfim, elas desempenham, na maior parte das vezes, bons papéis, pelo menos na minha experiência. Enfim, gente, deixa eu cortar aqui para mim. Já está cortado já. Gente, era isso. Bom, vou ficando por aqui. Fiquei até com a boca seca de tanto falar. Acho que é a fome, é a pizza chegando. Vou fazer o pedido. Se fosse o presencial hoje, gente, estava todo mundo na pizzaria, a gente ia resolver lá essa aula. Quem sabe em breve, né, gente? Bom, vou ficando por aqui. Na aula que vem, nós continuamos a leitura do artigo 36 da Lei 12.529, onde nós vamos falar de 17 posturas diferentes que podem, dependendo do resultado, no presente, no futuro ou no passado, incorrer em infração contra a ordem econômica. Gente, desejo que vocês tenham aí um restinho de semana muito bom, um fim de semana abençoado, com muito conhecimento, com muita diversão e, sobretudo, muita saúde para vocês e também para a família, que é o nosso maior bem, né, gente? Sem a nossa família, nós não somos absolutamente nada. Gente, é isso aí. Paz, amor e união. Boa noite. Beijão do gordo. Beijo. Valeu, Boa gente. semana. Paz. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa Amém. pizza. Você também. Vai Maria lá, Eduarda, feliz Vai lá, aniversário amanhã, hein? Já adiantado. Obrigada. Beijão, te adoro, viu? Beijo, tchau. Comemora bastante. Paz. Vou Valeu, deixar gente. pra você. Fui. Vai lá que é hora do banho já. É verdade, fui. Valeu. Até. Tchau, tchau, gente.